Olá, hoje nós vamos trabalhar com a questão número 2 do exame da OAB 24º Direito do Trabalho. Para você que não me conhece, eu sou o professor Ederson Félix e estamos aqui com várias videoaulas sobre a segunda fase de Direito do Trabalho para a sua aprovação nesta prova. Então acompanhe comigo no material. Lino foi empregado da sociedade empresária Calçados de Borracha Limitada por 4 anos. Atuando internamente como empacotador e depois como auxiliar de máquinas. Trabalhava de segunda-feira a sábado, das 6 às 12 horas, com pausa de 15 minutos. Após ter sido dispensado por alegação de justa causa, Lino ajuizou reclamação trabalhista, requerendo o pagamento de adicional de periculosidade, pois se deslocava para a empresa e dela retornava de motocicleta, conforme fotografias que juntou aos autos, tendo comprovado documentalmente ser proprietário de uma motocicleta e ter autorização escrita da empresa para estacioná-la no pátio da ré. Lino ainda informou que a empresa custeava 40% da mensalidade do curso supletivo que ele frequentava conforme recibos que juntou, requerendo então a integração deste valor ao seu salário como utilidade, com pagamento dos reflexos devidos. Diante da situação retratada, como advogado contratado para defender a sociedade empresária, responda às indagações a seguir. Então, aqui no presente caso, você foi contratado para defender a sociedade empresária Calçados de Borracha Limitada. E a primeira pergunta é, em relação ao pedido de adicional de periculosidade, que tese você advogaria? Justifique. Ora, adicional de periculosidade, você tem que lembrar que ele é um adicional pago de 30%. E existem algumas categorias que recebem esse adicional. No caso dos bombeiros, recebe adicional de periculosidade, existe uma lei própria falando sobre isso. E na CLT também nós vamos encontrar quais são as atividades que vão exigir, que vão proporcionar um adicional de 30% por trabalhar com perigo. E essa questão de periculosidade, existe determinação na lei quais seriam os casos. Então nós não podemos deduzir que determinada atividade é perigosa e faz jus ao adicional de periculosidade. Vamos verificar aqui quais que seriam as hipóteses. O artigo 193 traz: são consideradas atividades operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou método de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador. Então, olha, a periculosidade ela já tem uma diferença com a insalubridade. A insalubridade, para você associar melhor, é aquilo que vai te causar mal, vai te causar prejuízo pouco a pouco. No caso da periculosidade, ocorrendo aquele fato, você pode morrer instantaneamente. Então, eu costumo dizer para os meus alunos que na periculosidade ela mata a qualquer momento. A insalubridade vai te matando aos poucos no decorrer. Insalubre causa mal para a saúde. Perigoso aqui é a atividade. Vamos acompanhar. Inflamáveis, explosivos ou energia elétrica. Se você trabalha com inflamáveis, se você trabalha com explosivos ou energia elétrica, você faz jus ao adicional de 30%. Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. Aqui é o caso dos vigilantes que trabalham, ou pessoas que trabalham com segurança pessoal ou patrimonial. Então nós temos essas duas situações aqui. Lá, vou voltar aqui depois, no próximo slide, eu coloquei o seguinte, parágrafo 4º foi incluído, e diz que são também consideradas perigosas as atividades de trabalhador em motocicleta. Observa, atividade de trabalhador em motocicleta, que é o caso que vem falando para a gente ali. Nós vamos tirar mais algumas observações aqui. Vamos fazer mais algumas observações. Então você já sabe que o adicional de salubridade é 30%, devendo lembrar que se for insalubridade, vai ser de 10%, 20% ou 40% do salário mínimo, então aqui é do salário mínimo, salvo se tiver uma convenção estipulando que vai ser no salário contratual. Os 30% do adicional de periculosidade, ele é sobre o salário do empregado sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa. Então aqui uma diferença entre insalubridade e periculosidade. E eu não poderia deixar também de falar do adicional de penosidade.
Aqui nós temos previsão lá no artigo 7º da Constituição Federal, mas não existe regulamentação para adicional de penosidade. Inclusive, foi objeto na peça do 25º concurso, falando que o empregado pleiteava adicional de penosidade. Você tinha que alegar como defesa que não fazia jus porque ainda não foi regulamentado. Seria a resposta na peça lá. E aí eu volto à questão. O empregado, ele utilizava a motocicleta para o trabalho? Se a gente retorna lá na questão, nós temos que ele utilizava a motocicleta para deslocar para a empresa e para retornar de motocicleta. Então ele trabalhava com motocicleta? Não, ele não trabalhava com motocicleta. Se ele não trabalhava, ele não exercia atividades como trabalhador em motocicleta. Então isso aqui ele não atingiu. E como que vocês iriam encontrar isso? Se você for lá na CLT da Juspod, você ia encontrar como adicional de periculosidade. Você encontraria a palavra trabalhador em motocicleta. Ou na CLT da LTR, no índice remissivo, você encontraria lá a palavra motocicleta. E nesses dois índices, você encontraria o artigo 193, parágrafo 4º da CLT, para que você pudesse responder. E aí vamos para um modelo de resposta. A pergunta era, em relação ao pedido de adicional de periculosidade, que tese você advogaria? Letra A. Aí você poderia começar. Você repete o que está perguntando, lembrando que você não pode citar só o artigo, você tem que parafrasear ou escrever o que está no artigo para a OAB, o examinador, considerar a sua resposta. E aí nós temos, você menciona qual é a letra aí, em relação ao pedido de adicional de periculosidade, no caso apresentado, o reclamante não atuava em atividades na sociedade empresária, Calçados de Borracha Limitada, como motociclista, mas sim para deslocamento e retorno de motocicleta. Daí porque não há previsão legal para o pagamento do adicional de periculosidade, conforme previsto no artigo 193, parágrafo 4º da CLT, e aí você escreve o que estava lá no artigo para responder. E aí você vai pontuar 1,25, se você somar 65 aqui, aliás, você pontuaria 0,65 nessa. E aí nós temos que ver a próxima pergunta. A próxima pergunta, ela diz que, em relação ao pedido de integração dos 40% da mensalidade do curso supletivo, que tese você advogaria? Justifique. Bom, nesse caso aqui, quando nós falamos lá no problema, nós temos a palavra-chave, que a palavra-chave é o salário como utilidade. Ele recebia 40% da mensalidade de um curso. Será que esses 40% que ele recebia vai passar a ser salário dele? É essa a pergunta. E aí nós vamos ter que observar que trata-se de salário em utilidade, ou também denominado salário in natura. E essas são as palavras-chave que você deve observar nos índices remissivos. E aí nós temos que você vai encontrar o artigo 458, porque lá no índice remissivo você vai encontrar, se for na Juspod, você vai encontrar a palavra educação no salário e utilidade. Ou se for na LTR, você vai encontrar vantagens não consideradas como salário. Aqui você encontra no índice remissivo da LTR e aqui você encontra no índice da Juspod. Você vai encontrar a palavra educação. Só para que vocês lembram, eu apresentei na última aula a CLT da Juspod, hoje eu estou apresentando para vocês aqui da LTR. Essa aqui ela ainda não está atualizada em 2018, né? Eu ainda não adquiri a CLT nova, mas o índice remissivo, ele é perfeito, você também tem que conhecer o índice remissivo. Então esses dois materiais aqui que eu indico para a prova da OAB segunda fase. Não conheço outros, se você souber de algum, quiser indicar aqui embaixo, comenta aqui embaixo, indica uma CLT que você está usando, para que eu possa verificar realmente se é uma CLT boa. Às vezes tem alguém assistindo que quer enviar para mim também uma CLT para que eu possa comentar, utilizar aqui nas nossas aulas, seria muito importante isso. Mas faça um comentário aqui embaixo, qual material você está usando para que a gente possa verificar. Então nós teríamos aqui o artigo 458, ele vai direcionar você ao 458, tratando de salário in natura. A resposta está no parágrafo 2º, que no próprio índice já te direciona no parágrafo 2º. Mas vamos ler o caput.
Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário para todos os efeitos legais, então, a alimentação, a habitação, o vestuário ou outras prestações in natura que a empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado. Em caso algum, será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas. A primeira coisa é a seguinte: faz parte do salário, se o empregador te dá alguma coisa pelo trabalho, então nós temos a diferença. Se você recebe alguma coisa pelo trabalho, isso aí incorpora o seu salário, faz parte do seu salário. Agora, se for para o trabalho, para você trabalhar, você não vai somar isso aí no seu salário. Imagina a seguinte situação: você é gerente de uma empresa e a empresa te dá um veículo só para você ir para casa e voltar, mas tem ônibus, tem táxi, você tem seu próprio veículo. Esse veículo que você recebeu é pelo trabalho. Então isso aí é como se fosse uma vantagem e vai fazer parte, vai integrar ao seu salário. Diferentemente, se você fosse um viajante e para que pudesse viajar e fazer as suas vendas, você necessitaria de um veículo. Aí é para o trabalho. Nesse caso, não seria integrado esse valor no seu trabalho, no seu salário. Então, muito interessante é você memorizar. Se for pelo trabalho, você tem direito à integração. Se for para o trabalho, você não tem direito à integração desse valor. E aí vem o parágrafo 2º trazendo algumas exceções que também não serão consideradas salário, porque é o seguinte, olha o que diz. Para os efeitos previstos nesse artigo, não serão consideradas como salário as seguintes utilidades concedidas pelo empregador. Então, de forma nenhuma, se o empregador te der alguma dessas situações aqui embaixo, não é considerado salário. E quais são? Vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos aos empregados e utilizados no local de trabalho para prestação de serviço. 2. Educação, em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, compreendendo os valores relativos à matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material didático. Também não é. Isso é uma maneira de dar um incentivo, para que os empregadores comecem a ajudar os seus empregados. Transporte destinado ao deslocamento para o trabalho e retorno em percurso servido ou não por transporte público. Assistência médica, hospitalar, odontológica prestada diretamente mediante seguro-saúde também não será considerado salário. Seguros de vida e de acidente pessoais. Previdência privada e o valor correspondente ao Vale Cultura. Mas a nossa resposta está aqui. Nós temos que esses valores de educação não são considerados salário. E aí vamos verificar como é que a gente responderia essa questão, um modelo. A pergunta é, em relação ao pedido de integração dos 40% da mensalidade do curso supletivo, que tese você advogaria? B, a resposta você tem que indicar qual a letra que você está respondendo e você vai falar, em relação ao pedido de integração dos 40% da mensalidade do curso supletivo, conforme previsto no artigo 458, parágrafo 2º, inciso 2 da CLT, não serão consideradas como salários valores pagos a título de educação em estabelecimento de ensino próprio de terceiros, compreendendo os valores relativos à matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material didático. Percebe aqui que a partir desse local aqui, eu praticamente copiei da lei, copiei do artigo de lei para responder. Então, o mais importante na prova da segunda fase é você conhecer o seu material, é você conhecer o índice remissivo, é você identificar as palavras-chave para responder e nós vamos te ajudar. Nós vamos ajudá-lo nessa empreitada para que você possa responder e acertar todas as... Comente aqui embaixo se gostou, curte esse vídeo, compartilhe com os amigos que querem ser aprovados na segunda fase da OAB em Direito do Trabalho. Até a próxima aula e um grande abraço.